Olá, alunos! Aqui nós veremos na aula de hoje os primeiros povoadores da Terra, os primeiros hominídeos. Vamos lá? Teorias sobre a origem. Mas afinal de contas, o que é uma teoria? Teoria é uma ideia que não pode ser comprovada, porque faltam elementos que comprovem, a distância temporal é muito grande, ou seja, é algo que se tem ideia, mas ainda não se pode provar. O criacionismo. O criacionismo está diretamente relacionado à ideia de que tudo foi criado pela ação de um Deus, ou um Criador, por isso o nome criacionismo. A outra ideia, a outra teoria é a do evolucionismo. Nela, os seres vivos passam por processos de evolução e acabam gerando, ao longo de muito tempo, outros seres vivos, outras espécies. Essa teoria foi criada por um inglês no século XIX, mais ou menos 1860, chamado Charles Darwin. E ele, ao observar os seres vivos, ele viu que todos os seres vivos estão adaptados ao seu meio ambiente, como é o caso do peixe, que só pode viver dentro d'água, ou as aves, que podem voar. Os seres humanos vivem na Terra e têm seu habitat terrestre, então ele é um ser adaptado ao meio ambiente. Os seres vivos que não estão bem adaptados ao seu meio ambiente, eles tendem a morrer e até se extinguir como espécie. Então a teoria evolucionista diz que todos os seres vivos podem se adaptar ao meio ao longo do tempo. O que são fósseis? Fósseis são vestígios ou restos petrificados. Muito bom lembrar disso. Restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Um dente, um osso, um pedaço de crânio, um indivíduo que viveu há milhares de anos ou milhões de anos podem fornecer importantes informações sobre ele ou sobre seu grupo. Por exemplo, o tamanho do crânio pode informar a espécie do gênero Homo, certo? Quanto maior o crânio, geralmente temos a ideia de que o ser vivo é mais inteligente, mais adaptado, com maiores habilidades. A pelvis, esse número 2 aí, ajuda a identificar o sexo, masculino ou feminino. A pelvis masculina costuma ser mais pesada e mais estreita do que a da mulher. A pelvis feminina é larga e achatada para permitir o parto. Número 3. Um dente pode indicar se o indivíduo alimentava-se de carne ou somente de vegetais. Dentes de leite e definitivos ajudam a estimar a ideia em que esqueletos de crianças. Se você, por exemplo, pega um animal que tem os dentes achatados, pouco cortantes, a gente vai ter a ideia de que aquele é ser vivo. Aquele fóssil está transmitindo a ideia de ser um herbívoro. Mas se os dentes já são mais pontiagudos, mais rasgantes, dá a ideia de ser um ser carnívoro. O tamanho de um osso pode nos dizer se o esqueleto era de um adulto ou de uma criança. Isso no caso dos seres humanos. Porque cada osso é catalogado e tem um nome. Então, de acordo com o tamanho, vai se ter uma ideia se era criança ou um adulto. Primatas e hominídeos. Primatas são animais com características que podem se erguer, têm mãos com polegares, boa visão e uma vida social bem desenvolvida. Por exemplo, aqui os lêmures. Aqui a gente tem um quadro de vários primatas, desde os lêmures até a chegada dos seres humanos, provavelmente os mais recentes na Terra. Os hominídeos. Dentro do grupo dos primatas, há o grupo dos hominídeos, que são aqueles com características mais humanas, embora nem todos sejam humanos. Mas essas características são andar sobre as patas traseiras ou pernas, como a gente chama, um cérebro muito desenvolvido, muita habilidade nas mãos também pode ser colocado aí, certo? E aqui a gente vai ver alguns grupos de hominídeos: o Australopithecus, o Homo erectus, o Neandertal, o Homo sapiens.
primeiros hominídeos. Aqui mais alguns exemplos. Esse primeiro aí, ó, é um Australopithecus. Em seguida a gente observa o Homo erectus, com a capacidade de andar sobre as patas traseiras por muitos e muitos quilômetros. E finalmente o Homo sapiens, aqueles que atualmente ainda estão vivos e dominam a Terra. A possível evolução humana, mais uma vez partindo da teoria evolucionista, nós vamos observar que os seres vivos e o grupo dos primatas partiu de alguns animais mais simples, como por exemplo os lêmures. Quem diria que nós seríamos parentes do rei Julian, hein? Os macacos, e aí vários tipos de macaco. O macaco do Novo Mundo, geralmente com a cauda prênsil, que ele pode se pendurar em galhos através dessa cauda. Os macacos do Velho Mundo são macacos mais, geralmente de altura maior, mais fortes, mais desenvolvidos, certo? Como os gorilas. E um que chama muita atenção é o chimpanzé. A gente tem uma ideia, o chimpanzé tem 98% do DNA dele compatível com o do ser humano. Lógico que esses 2% fazem uma enorme diferença. E agora a gente observa o grupo dos hominídeos. O primeiro dos hominídeos que nós iremos observar é o Australopithecus, muito semelhante ao chimpanzé, mas andando sobre as duas patas o tempo todo. E do grupo dos Australopithecus nós finalmente chegamos ao grupo dos Homo, que é o Homo erectus, já quase totalmente humano, e a nossa espécie finalmente, a dos Homo sapiens sapiens. Dominamos a Terra. Aqui a gente vai observar outro quadro evolutivo. Primeiro o chimpanzé, ainda como um ser que provavelmente tem muito do nosso parentesco. Não é obrigado ninguém a acreditar nisso, mas há muitas evidências para isso. O chimpanzé aí a gente observa que ele se sustenta nas patas traseiras, mas também se apoia boa parte do tempo nas patas dianteiras, nas mãos. E o cérebro dele é muito reduzido comparado ao de outras espécies de primatas, como dos hominídeos. Nós iremos avançar. O próximo na escala evolutiva é o Australopithecus. Se vocês observarem, é um chimpanzé que anda praticamente, e por isso ele já tem características humanas de andar sobre as patas traseiras. O próximo é o Homo habilis, que ele já andava sobre as patas traseiras e tinha a característica de construir objetos para cortar, para amassar, para atacar. Já utilizava a inteligência dele para a construção. O Homo erectus foi aquele primeiro grupo dos Homo que passou a andar totalmente ereto, totalmente com a coluna erguida, dando certa vantagem principalmente na hora da caça. Aqui nós vamos observar o homem de Neandertal, que é um ser humano um pouco mais primitivo, de tamanho diminuído, mas muito forte. E finalmente chegaremos ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie dominante, aquela que domina o planeta por vários métodos, principalmente pela inteligência. Se a gente comparar o tamanho do cérebro do Homo sapiens sapiens, ele é o maior e o mais desenvolvido de todos. Até logo, alunos!